Bem-vindos ao Fogão Notícias. Vamos acompanhar as últimas notícias relacionada ao nosso Botafogo, na qual os jornalistas pedem Tiquinho na seleção brasileira em vista do fiasco contra a Venezuela pela eliminatórias. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que deixem seu apoio com like e se inscrevam no canal. Isso é essencial para que possamos continuar trazendo mais conteúdo e informações sobre o nosso glorioso. Vamos para o vídeo. Quem seria, vou direto ao assunto, quem seria o seu centroavante nesse momento? Plirra, assim, vamos começar o início, né? Vocês vieram falando aí de laterais e que Roberto, Branco, lá de trás. Então vamos buscar, né? Que vocês buscaram aí recém. Romário, Careca, Ronaldo, aí os últimos, Luiz Fabiano, Fred. Todos esses jogadores eram 9 de verdade. O Richarlison não é 9 de verdade. O Richarlison começou aqui no Fluminense. Quando que ele jogou de centroavante? Nunca. Foi para fora. Quando que ele jogou de centroavante? Nunca. Se tornou um 9 agora porque nós não temos 9. Porque senão ele não seria convocado. Richarlison no início não era convocado como 9. Jogava pelos lados com o Tite. Então, assim, já começa por aí, né? Então, o Diniz, como treinador, tem que apoiá-lo, né? Que falar que ele fez boa atuação, porque realmente não jogou mal, mas o 9, ele tem sim que fazer gol. O 9 da seleção brasileira tem que fazer gol. Isso de jogar bem, tem mais 10 jogadores para jogarem bem, para criarem, para que esse 9 possa ter isso, porque a função dele é essa. O Brasil precisa de um 9 goleador. E eu não vejo no Richarlison esse 9. Eu acho que o Richarlison pode estar dentro do grupo da seleção brasileira. Ele falou, 9 é minha. Por que ele falou, 9 é minha? Porque é onde ele vai poder jogar. É onde ele vai ter uma oportunidade. Porque é onde nós não temos esse 9. Então, assim, o Gabriel Jesus já fez o processo inverso. O Gabriel Jesus começa a sua carreira de 9, 9 e de repente começa a jogar com o Guardiola pelos lados e hoje voltou a ser esse 9, que eu acho que ele joga muito mais como 9, joga até melhor como 9 do que pelos lados. Mas o Gabriel também é um jogador que teve muitas oportunidades na seleção e ficou marcado, e não tem como não ficar marcado, um jogador que é atacante, 9, joga 2 Copas do Mundo e não faz gol. Então, assim, é normal que tenha essa cobrança. Então, assim, hoje, para essa posição do 9, eu acho que deveria fazer experiências. Experiências, hoje não podemos mais, nesse momento, com o Vitor Roque, mas eu acho que é o jogador para que o Brasil aposte nesse início de trabalho, porque daqui a 3 anos eu acho que esse menino já vai estar em outro nível para que seja o 9 da nossa seleção. Porque ele sim é 9. O Richarlison, na minha opinião, não é 9. Para a próxima convocação, eu tenho um 9. Só que não dá para fazer um ciclo, talvez, porque ele está com 32 anos. É o Tiquinho. É o Tiquinho, que eu acho que seria chamado na primeira e se machucou. Porque é o 9 que está jogando no Brasil, não é? Não é o goleador? Não esquece o Cano aí, que a Argentina não pode jogar. Sim. Então, eu acho assim... É interessante, hein? O Tiquinho. Mas o Tiquinho não vai para a próxima Copa, porque ele vai ter X anos. Eu estou falando para jogar agora. Também concordo, Mauro. Sim, o Tiquinho também. Pois é, e para jogar com a Argentina lá, ele, vai agora. É o momento dele agora. Né? Eu levaria também. É o momento dele agora. Não sei se para ser titular, mas eu levaria, para ver ele perto. Eu achei que ele estaria na primeira convocação, acho que todo mundo achava, ele estava fazendo. Para muitos é o melhor jogador do campeonato. Para quase todo mundo, né? Então, e o artilheiro, só que aí ele se machucou e aí realmente ficou fora. E eu até dizia... Voltou mal, né? Então, mas você viu a bola lá na gaveta. E eu dizia que o Richarlison deveria aproveitar esse momento, porque se tivesse o Tiquinho, não tivesse o Tiquinho machucado, talvez ele estivesse jogando como titular. O Diniz está acompanhando nosso campeonato aqui, está vendo o Tiquinho toda hora, não é? E o Tiquinho tem rodagem europeia. Então, aí o que acontece? E o Richarlison, pelo menos em número de gols, por enquanto não aproveitou esta ausência do Tiquinho, que eu acho que estaria lá no time titular.
Não, mas o ano que vem ele tem 33, 34, não vai ser ele com 30 e tanto. Não interessa, interessa agora, para jogar em novembro aí. Com quem? Ele já voltou? É o Tiquinho. O Tite Então, foi Eu criticado. concordo com tudo que o Djalma disse a respeito do Gabriel Jesus. Lembrando que no início, ou na primeira metade da era Tite, o Gabriel Jesus foi o goleador máximo da seleção brasileira, com números até de gols superiores, número superior ao Neymar. Ele fez uma Copa ruim em 2018, também ali sobrecarregado por outras obrigações, isso ficou claro, né? Ele se matava e sobrava pouco tempo, pouco Porque espaço. o Firmino também estava ali pedindo passagem, né? Sim. Na Copa passada, na Copa do Catar, 2022, ele teve poucas oportunidades e, infelizmente, acabou se machucando, até com gravidade, mas pelo que ele jogou na temporada passada no Arsenal. Até se machucar também. No meio da temporada ele ficou fora, ali no miolo de uma campanha fantástica do Arsenal. E o que começou a jogar nessa, para mim, ele seria o titular da seleção brasileira na função. Eu acho que assim, o momento dele... Não, Plirra, Oi. em relação a Gabriel Jesus com o Richarlison, essa comparação entre os dois, eu acho o Gabriel Jesus mais 9. Também acho. E vive um bom momento. O Gabriel Jesus jogou muito bem no Arsenal de 9. Né? Mas em relação às novidades que estão aí vindo, com o Tiquinho, o Vitor Roque, eu acho que esses jogadores, porque é uma posição em que o Brasil não encontrou ainda o jogador ideal. Então, eu acho que você tem que testar, tem que fazer experiência. Porque o centroavante, o 9, é um caso específico. Ele não precisa ser um grande jogador, um cara de muita qualidade. Ele tem que fazer gol, saber fazer gol. E às vezes, um jogador não está no bom momento, tem que testar outro para que nós possamos ter esse 9 de verdade outra vez. Né? Não estou nem falando de uma qualidade de um Ronaldo, de um Romário, de um Careca, que a gente sabe que isso é difícil aparecer todos os dias. Mas a gente pode ter jogadores de melhor nível, vamos dizer assim, e de mais garantia. Né? Aqui, como a gente falou, Luiz Fabiano, Fred, não estavam de repente no nível desses jogadores, Romário, Ronaldo, Careca, mas eram jogadores de confiança. Se a bola chegasse, fazia gol. Então... é isso que a gente precisa ter e precisa de testar nessa posição. O 9 que eu acho que vai amadurecer muito, que me agrada muito, é Marcos Leonardo dos Santos. Eu acho que esse menino é 9, tem personalidade, pênalti aos 50 minutos para decidir. Ele vai lá, pega a bola, põe, não tem para ninguém. Já fez 40% dos gols do Santos. Agora, então, mas seria para hoje? Não, hoje é o Tiquinho. Mas para daqui a 2 anos e meio, não sei. O Endrick tá na Olímpica, né? O Endrick pode Marcos se firmar Leonardo? como um grande 9 ainda. Hein? O Endrick, daqui 2 anos e meio, não sei, pode ser um 9, para falar em Copa. Mas até lá você vai levando os caras bons do momento. Entendeu? E aí, lá na frente, vamos ver se vai ser Marcos Leonardo, se vai Dos ser meninos, Vitor o teu Roque. ranking hoje, é claro que isso pode mudar. É muito provável que mude. Dos 3, Endrick, Vitor e Marcos Leonardo. Como é que você ranqueia? Não, Vitor Roque, Vitor Roque, Marcos Leonardo e depois o Endrick. E pode ser que o Endrick se torne o melhor deles todos. Tem um potencial que a gente está esperando ser explodido ainda. O próprio Abel está esperando por isso. E acho que não vai dar tempo. Acho que quando ele tiver já mais maduro e explodindo, ele já está indo embora, que já vai em julho do ano que vem, né? Metade do ano que vem. Acho que para o Palmeiras, talvez, não sei que ele faça um grande campeonato paulista aí e tal, tem esses jogos agora, provavelmente vai ser titular agora, provavelmente nesse resto de campeonato, esse restante, talvez. E aí pode começar o ano como um titular 9 do Palmeiras, mas aí você tem que tirar o Rony, porque o Rony lá que é o 9, aí você tem que pôr ele de lado. Contra o Boca, ele entrou do lado, né? Aí começa a história do lado. Aí é a história do Richarlison, que era de lado, vai para dentro. O do Jesus, que era dentro, vai Contra o Santos, ele jogou de lado. Não, e tem rendido bem do lado também, né? E o Vitor Roque, infelizmente, vai demorar, né? Eu colocaria os dois, viu, Mauro, Dija e Plirra. Eu colocaria o Marcos Leonardo e o Vitor Roque, talvez na mesma situação, por quê? A pressão em cima do Marcos Leonardo é muito grande também pela situação do Santos. A pressão em cima do Vitor Roque é menor, porque o Atlético Paranaense está na prateleira já de cima, mas ainda não está naquela lá de cima com o Flamengo, com o Palmeiras. Tem muito mais estabilidade do que o Santos. Justamente. E a questão do Endrick,
Os três têm idades parecidas, mas a pressão em cima do Hendrick é muito, assim, precisaria ver o Vitor Roque no Palmeiras. Marcos Leonardo não. Se botar o Marcos Leonardo no Palmeiras, ele vai jogar do mesmo jeito que ele fez um gol de esquerda esses dias que eu dominaria a bola. A bola do jeito que veio, difícil pegar aquela bola e não cair, não tropeçar. E ele mandou lá do outro lado, fez o gol. Então assim, eu colocaria os dois ali talvez na mesma situação, Vitor Roque e Marcos Tem outro nome Leonardo. para eu te lembrar. E o Hendrick ali aparecendo um pouco. Eu acho que também vai brigar por essa 9 lá na frente o Pedro. O Pedro fez um sim. Nem falamos do Pedro, Sem que dúvida. esteve na Copa do Mundo e jogou algumas partidas. Sim, não, acho. e que fez um 22 sensacional. Se o esquema do Tite fosse um esquema de centroavantão lá, eu acho que seria o Pedro, por isso que ele não levou o Gabigol. E o Pedro é muito jovem ainda, então o Pedro tá nessa briga com esses Precisam meninos devolver a aí. alegria pro Pedro de jogar futebol, coisa que o São Paulo tirou. Tô falando já lá pra frente, entendeu? Então agora o Tiquinho é o melhor? O Pedro não tá bem, o Gabigol não tá bem. Chega março do ano que vem a convocação, o Pedro é que tá voando, vou de Pedro. O Marcos Leonardo não vai estar aqui no Brasil, né? Eu acho que em janeiro o Santos não consegue segurar, mas se ele estiver jogando bem... Conseguiu segurar com muito esforço no meio do ano. Vai E levando. ele respondeu, né? Então, e o Pedro talvez, pro Ancelotti, já seja o cara mais... Entendeu? Vai mudar o técnico? Vai. E aí? Vai jogar como? Se for com o Ancelotti, tem um... Talvez seja o 9 que o Dia estava falando, hein? Tem um, o tem Pedro, outro. hein? Então, tem um ou outro. Às vezes eu tenho a impressão que a gente já viu o melhor do Pedro, posso estar, lógico, enganado, adoraria estar, mas às vezes... E assim, o que chama a atenção no Pedro é que mesmo numa temporada como a atual, você fala, esse ano ele não foi tão bem, puxa os números dele. Pois é. Não, são ótimos os números dele. Aí você fica, puxa, onde é? É tudo gol em campeonato estadual? Não é. Não. Ele consegue manter um número, no mínimo, de razoável para bom. E o Brasil, né, Dija, nesses últimos anos, acho que é uma das explicações para a gente não ter jogadores do nível que você citou agora há pouco, nomeou agora há pouco. Atacante formado no Brasil, normalmente, nesses últimos tempos, é atacante de lado, né? A gente formou pouco centroavante. Exatamente, assim, a gente fica feliz que está surgindo esses garotos aí, o Hendrick. O problema, Plirra, é que quando surge o 9, colocam ele também de lado. É isso que é o problema. Então, assim, o Hendrick é 9, nós temos o Marcos Leonardo, que é 9, e o Vitor Roque, mas o Pedro já é um pouco mais velho que esses jogadores, é o último aí que, de repente, apareceu feito aqui no Brasil, porque realmente... De lado, né, aparece muito, Martinelli, Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha, e jogadores que estão jogando fora e estão jogando no alto nível. Mas realmente, infelizmente, esses novos não apareceram na última geração, né? Mas eu acho que essa geração a gente tem esperança. E o Mauro citou muito bem, esse menino do Santos é muito bom jogador, Marcos Leonardo, está marcando muitos gols numa equipe que não cria tanto, ele não tem tantas oportunidades de gol. Então, assim, a gente tem que dar oportunidade para esses jogadores, para que eles possam mostrar que podem conseguir isso. Porque se a gente continuar com esses jogadores sempre, é lógico, esses jogadores eles têm potencial, mas eles já tiveram muitas oportunidades na seleção e não tem os números, na minha opinião, que nós esperamos, como camisa 9. É camisa 9 da seleção brasileira, que é uma seleção que é entre as melhores do mundo, uma seleção que faz muitos gols, cria muito. Então, esses jogadores, normal que eles façam gol, média de um gol por jogo, média jogando pela seleção brasileira, os números têm que ser esses, e esses jogadores não têm. Então, tem que testar para que possa ter jogadores desse nível na seleção. Eu acho que esses novos têm condições para isso. Tem um que tem ido, mas que não me agrada, tem só 24 anos, é o Matheus Cunha. E ele tem tido umas chances. Eu gosto dele. Então, eu já não Mas, assim, acho. Mas acho que ele entra na briga aí depois. Assim, na seleção, não só na seleção, né? Porque no Atlético de Madrid, mesmo no Wolverhampton, que ele faz uma boa temporada, ele não tem o número de gols necessário para postular pra falar, a camisa 9 da seleção brasileira. Mas eu acho ele tecnicamente é um dos meus preferidos, mas eu tenho que dar a mão à palmatória que falta gol. Tá vendo? Ó, quantos nomes já... Poxa, galera, não tem como negar. O Tiquinho tá arrebentando no Brasil. É um verdadeiro artilheiro, faz gols de tudo que é jeito e tem uma técnica incrível. Se ele entrasse na seleção brasileira, tenho certeza de que seria uma adição fenomenal.
Ele poderia ser aquele camisa 9 que a gente está precisando, trazendo mais eficiência para o ataque e fazendo a rede balançar. Vamos torcer para que ele tenha essa chance, porque com ele, a seleção só tem a ganhar. Mas comenta aí embaixo o que você pensa, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e dá aquele like, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!